Ora, muito boa tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui do programa Educação Escolar. Aqui já sabes, podes encontrar todas as ferramentas e as estratégias para impulsionares o teu filho ou a tua filha em termos de resultados. Para quem aqui ainda não me conhece, o meu nome é Nelson Ramos, eu sou consultor e coach escolar e ajudo pais com filhos a partir do 5º ano escolar a transformá-los em alunos ou alunas nota 5. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Agora que estamos com mais um tema espetacular, caixas de ferramentas. O que é que eu utilizo para transformar filhos em alunos nota 5? E eu quero que fiques até ao final desta live porque vais conhecer o método que é base do meu trabalho com jovens estudantes e com os pais. Muito simples, muito prático. Eu diria que é obrigatório qualquer pai dever aprender isto. Deveria aprender. E eu sugiro que aprendam. Portanto, fica comigo até ao final para conheceres o método que eu utilizo. Vou-te partilhar algumas dicas muito simples que tu podes colocar em prática. E vou-te já dizer uma coisa. Todos nós, em momentos do dia, ao longo dos dias, ao longo da nossa vida, vamos colocando este método em prática. Claro que eu não lhe chamo o nome do método. Eu não coloco isto desta forma, só a forma de um conceito, mas nós colocamos. Agora imagina se nós pudéssemos usar este método de uma forma mais consciente e orientada para aquilo que nós pretendemos, que é contribuir para que os nossos filhos possam ter melhores resultados na escola, serem mais felizes, terem um comportamento adequado com aquilo que é as expectativas também que nós tenhamos. Enfim, aquilo que tu gostarias que fosse para o teu filho ou para a tua filha. Portanto, o mais importante é que tu estejas desse lado, continuamente a aprender, assim como eu também tenho colocado aqui o meu compromisso de estar todas as semanas convosco para partilhar aquilo que são dicas maravilhosas, importantes e daquilo que tem a ver comigo, que é muito práticas. Eu gosto de coisas muito simples e práticas que gerem resultados. E de preferência para a vida dos nossos filhos. Eu acho que isso é que é mais importante. Então, caixa de ferramentas, o que é que eu trago cá? Deixa-vos dar aqui um exemplo. Por acaso é uma coisa muito habitual. Eu costumo ter pais, normalmente até são mais as mães, que muitas vezes vêm ter comigo para ver se eu os posso ajudar com que os filhos possam, digamos, contribuir mais com a organização, o arrumar, o deixar o quarto organizado, limpo. Porque o que é que está a acontecer? É que muitas vezes os filhos não arrumam, deixam as coisas desarrumadas, toda assim uma barafunda no quarto. E por mais que os pais insistam, digam para fazer, discutam, as coisas parece que não resultam. E eu tive até recentemente uma mãe que me pediu ajuda e eu disse, ok, muito bem, vamos perceber o que é que está a fazer, que é mais importante. E ele disse-me que chega a casa, pede aos filhos para poder arrumar o quarto, porque senão tem que ser a mãe e não faz sentido, e aquilo depois vai amplificando e às vezes gera até discussões mais intensas, porque os filhos não estão a contribuir, ou seja, não estão a fazer aquilo que era esperado, que era deixar o seu quarto arrumado. E é uma coisa que acontece, não sei se acontece contigo aí em casa, se acontecer, olha, ótimo, vais ter aqui uma dica maravilhosa para poderes pôr em prática. Mas o que eu pergunto é perceber o que é que está a acontecer. E depois pergunto então o que é que gostaria. Eu gostava que, por exemplo, que o meu filho pudesse, antes de sair de casa, que a cama estivesse arrumada. Muito bem, parece-me interessante. E o que é que tem feito? Eu digo para o meu filho arrumar, arruma, chatei-me, ligo para ele, daí eu cheguei a casa, está a cama desarrumada, está tudo uma barafunda, tu não fazes aquilo que eu te digo. E eu pergunto, está a resultar? Não, obviamente que não. Então, vamos fazer o seguinte. A próxima vez que chegar a casa, partilhe o que está a sentir em relação a esse assunto. Ou seja, ó filho, eu quando chego a casa e vejo a cama desarrumada, fico muito triste. Às vezes até fico incomodada porque é uma das coisas que para mim é importante, é a organização em casa. Por exemplo. E depois pergunto, filho, o que é que tu poderias fazer que não impedisse que tu tivesses o teu descanso, o teu divertimento depois de chegares a casa, mas o que é que tu podias fazer para garantir que, ou ao sair da casa, ou quando chegares a casa, teres o teu quarto ou a tua cama arrumada? O que é que tu achas que podes fazer? Ou como é que tu podes fazer? Ou que estratégias tu achas que podias ter para teres a tua cama arrumada? Tão simples quanto isto. E tu vais ouvir. E eu vou-te dizer, na esmagadora maior parte das respostas, 80 a 90% das vezes, o teu filho ou a tua filha vai dar uma resposta que eu diria que é expectável. Vai-te dizer o que é que pode fazer. Eu deixo que ali uns 10, 15% no máximo que não vão colaborar. E eu para esses, numa outra live eu poderei falar-vos como é que vocês podem condicionar e alterar esse comportamento dos vossos filhos. Neste momento, deixa-me partilhar como é que tu podes fazer com os 85 a 90% dos filhos que vão dar uma resposta expectável, que é o que é que podem fazer. E repara, ele pode dizer qualquer coisa como, olha, se calhar quando me levantar eu faço logo a cama. Maravilha. O que é que normalmente acontece? É que
nos primeiros dias eles são capazes de o fazer. Mas depois acabam por... Sabem como é que é? Às vezes acordo mais tarde, não estou com muita vontade e vejo-se-me escape. E eu digo aos pais, tranquilo, não há problema. O importante é que ele consegue. Isto vocês conseguem provar porque ele faz uma, duas ou três. Se por acaso ele não fizer numa quarta ou num quinto dia, só tens de chegar perto e perguntar, filho, o que é que aconteceu? E aguarda. Tu tinhas dito que ias fazer isto, arrumar o quarto, ou arrumar ou fazer a cama, e eu cheguei a casa e por acaso passei e vi aquilo desarrumado. O que é que aconteceu? O objetivo é que tu não critiques, mas acima de tudo que possas escutar, fazendo uma pergunta. E ele vai dar uma justificação qualquer, pode ser plausível, ou pode ser uma desculpa mesmo daquelas sem nexo. E tu perguntas, filho, agora o que é que tu podes fazer no próximo dia para que, se porventura sentires preguiça, estiveres cansado, ou tens muito trabalho para fazer na escola, o que é que tu podes fazer para garantir que a cama fica feita? E deixas com que eu responda. Vai dar uma sugestão de algo que pode fazer. Porquê é que eu te estou a contar isto? E isto é muito importante, tanto a ti que estás aí no Instagram como no Facebook. O método que eu utilizo chama-se coaching. Nada que vocês provavelmente tenham ouvido falar. O que é coaching? Só para que vocês tenham noção. Porque às vezes parece que coaching é uma das coisas que está na moda. Muitas vezes às vezes as pessoas vão ao coaching como se fosse o último recurso ou uma coisa, sei lá, uma coisa assim esquisita. Não, o coaching é apenas um processo conversacional. Ou seja, é quase uma conversa que tem um princípio, um meio e um fim. A intenção é ajudar ou contribuir para que a outra pessoa possa alcançar um objetivo ou ultrapassar um obstáculo que está a acontecer naquele momento e que uma das partes na conversa faz perguntas que ajuda a outra pessoa a organizar as ideias e a orientá-la para a ação para resolver esse problema ou alcançar o objetivo que deseja. E o grande objetivo é tu fazeres perguntas orientadas para a resolução da situação. Porque a outra pessoa é quem mais sabe sobre si, sobre a sua própria vida. É ele que tem as respostas, não és tu. Se nós colocarmos isto de uma forma mais formal, temos o coach, que é a pessoa que sabe a metodologia, e temos o coachee, que pode ser o cliente. Mas podes colocar isto desta forma. É o pai com o filho, é o professor com o aluno, é o patrão com o funcionário, como vocês quiserem colocar. É alguém que não tem que dizer, não tem que exatamente saber o que é que a outra pessoa tem que fazer. Tem é que perguntar, orientando para a resolução da situação. Como eu vos dizia há pouco desta mãe que ultimamente me procurou, é muito simples. É perguntar então o que é que tu podes fazer para garantir que quando sais de casa a tua cama esteja arrumada. É basicamente isso. Mais nada. E aguardas a própria partilha das sugestões do teu filho ou da tua filha. Nada mais. É apenas isso. Outra coisa é, vais fazer a cama. O que acontece é que, na maior parte das vezes, essa estratégia já não resulta. Então, temos que dar a responsabilidade da outra parte, pensar como é que eu vou fazer, quando é que eu vou fazer e de que forma eu posso fazer, assumindo a responsabilidade de o fazer. Então, o coaching é apenas um método que permite com que tu orientes a tua conversa sobre a forma de perguntas que orientem para a ação. Quem? A outra pessoa. Eu digo, isto é outra pessoa, mas pode ser mais do que uma pessoa. Portanto, as duas partes. Há uma parte que vai orientando a conversa com perguntas e outra parte vai refletindo e ir encontrando as soluções para solucionar ou o problema que têm em mãos ou alcançar um objetivo que desejam. Isso é o mais importante. Então, o coaching é apenas um método. Eu diria, é uma coisa que tu, em casa, no teu dia a dia, fazes com muita frequência, que é, às vezes, perguntar como é que vamos fazer isto, o que é que tu podes fazer. Agora imagina que é que tu podes passar a ter uma postura, uma forma de estar em que escutas mais. E porquê que eu digo escutas mais? Porque para tu fazeres uma pergunta, é importante escutares o que é que a outra pessoa está a dizer e é importante observares o que é que a outra pessoa está a fazer. Para que quando vais fazer a pergunta, faça sentido, possa realmente ajudar. Porque senão, estás a falar muito, não estás a escutar e não estás a ver. Porque estás preocupado em falar. E quando tu tens de perguntar, é muito mais fácil eu escutar e observar. Porque eu tenho que perceber o que está a acontecer. Para compreender o que está a acontecer e depois fazer uma pergunta, ou mais, para ajudar a outra pessoa, por exemplo, o teu filho, a refletir sobre aquilo que pode fazer para ultrapassar o problema que tem em mãos. Basicamente é isto. Ou seja, o coaching é apenas um método simples. E eu gosto tanto do coaching porque permite dar e colocar nas mãos da outra pessoa a responsabilidade por encontrar a solução. Porque a outra pessoa tem todas as competências, os recursos, o conhecimento para ultrapassar qualquer obstáculo ou alcançar qualquer objetivo na vida. Ela tem. E eu não preciso saber as respostas a todas as questões. O mais importante como pai, por exemplo, é saber fazer boas perguntas. Porque uma boa pergunta pode ajudar o teu filho ou a tua filha a refletir sobre o que está a acontecer e a pensar em
em algo que nunca tinha pensado. E olha que isso faz toda a diferença. É muito mais importante do que cair para cima e falar e não ouve. E quando te aperceberes, se calhar fiz asneira, não devia ter feito. Então, coaching é uma coisa muito simples. É um método. Agora, eu acho que há muita confusão no mercado, porque o coaching hoje em dia é utilizado para tudo e mais alguma coisa. Deixa-me dizer o que é que não é coaching. Para ficar claro, coaching não é mentoring. Mentoring é alguém com mais experiência, por exemplo, um consultor sénior, com mais experiência numa organização, por exemplo, que acompanha um consultor júnior, que entrou agora à empresa. Portanto, é alguém que acompanha, tem conhecimento, tem experiência, tem competência técnica e vai ajudando nos primeiros tempos aquela pessoa que está a sair da faculdade, está a entrar naquela empresa e tem pouca experiência. Portanto, vai acompanhando. Portanto, coaching não é mentoring. Lembrem sempre, coaching é um processo conversacional que utiliza perguntas para ajudar a outra pessoa a refletir sobre o que está a acontecer. Não lhe vai dizer o que vai ter que fazer, porque verdadeiramente ela não sabe. Coaching não é aconselhamento. Aconselhamento é alguém que trabalha de forma a remediar um problema. Então eu vou dizer, olha, se calhar para tu resolveres isso, vais fazer isto, isto, isto. Coaching não faz isso. Ou pelo menos não deve fazer isso. O coach não tem que saber daquilo que a pessoa, digamos, estamos a falar de uma parte profissional, ele não tem que saber sobre aquilo que ele trabalha. Ele tem que ajudar a encontrar incongruências, crenças limitadoras e orientar o foco para a solução, não para os problemas. Orientar o foco para o futuro, não estar focado no passado. Faz sentido? Coaching não é terapia. A terapia trabalha muito no alívio de sintomas físicos e psicológicos. Regra geral, trabalha muito com base no passado, no que aconteceu. Não é somente isso, mas de uma forma geral, olha muito para o passado. O coaching foca-se no que está a acontecer agora, no presente, e naquilo que a pessoa pretende para o futuro, fazendo perguntas. É aquilo que tu podes estar com o teu filho a dizer. Não sei o que é que eu vou fazer agora para o próximo período, não sei se vou ter explicação, matemática, se não tenho dúvidas. E tu perguntas, filho, e qual é o teu objetivo para o próximo período à disciplina matemática? Pois realmente eu não sei, este primeiro período não correu tão bem, mas qual era o objetivo que desejarias? Porque só em função do que pretendes, consegues ter uma noção mais clara se vais precisar ou não de algum tipo de ajuda para valorizar o teu trabalho, por exemplo, à disciplina de matemática. E não dizer assim, filho, tiveste dificuldades, se calhar vais precisar de explicação. Nós não sabemos, eu não sei. E ele é que vai decidir, porque ele é que deve ter essa iniciativa de decidir. E começar a aprender a tomar iniciativa, a darem liberdade para ele também pensar. Porque se não des agora, vais dar quando? Quando ele tiver 18 anos, é que ele vai ter a iniciativa para te escolher? Não vai. Vai acontecer, como acontece muitas vezes, ter jovens que estão, apáticos. Qualquer coisa serve. Professor, mas o meu filho parece que nunca faz nada, não decide. E eu penso para mim mesmo, pois, provavelmente não lhe deste a possibilidade de ele decidir. Quando? A partir do momento que ele já começa a falar as primeiras palavras. 1 ano, 2 anos, ajuda-lhe a decidir. Por exemplo, quando eu terminar esta live, e eu pergunto à minha filha, filha, o que é que queres fazer agora para brincar? Ela escolhe. Outras vezes digo, filha, o pai vai andar de bicicleta, queres vir comigo? Ela decide. Portanto, umas vezes pergunto-lhe o que é que ela quer fazer, outras vezes pergunto se ela quer fazer comigo ou não, uma atividade comigo. Mas dou-lhe a possibilidade de escolher. Coaching. Alguns vão dizer, não, coaching é uma sessão muito formal, de 1 hora e meia no máximo, em que tens um cliente e um profissional de coaching fazendo uma sessão. Tudo isso é verdade. Mas eu costumo dizer, tu podes fazer coaching numa conversa de corredor durante 5 minutos. Às vezes, a fazer 1 ou 2 perguntas pode ajudar aquela pessoa com quem estás a falar a mudar radicalmente de vida. Por exemplo, a dizer, nunca mais vou continuar nesta empresa, vou tratar de despachar, vou a fazer o que eu quero. Porque chegou ao ponto que quer. Ou seja, às vezes é ajudar as pessoas a refletir. E nós procuramos muito incutir aquilo que nós achamos. Não quer dizer que não o possamos fazer. Eu, por norma, procuro antes ajudar outra pessoa a refletir. E da mesma forma também gosto quando façam comigo. Eu faço muito isso. Eu questiono-me a mim mesmo para refletir. Às vezes uma boa pergunta pode nos ajudar a descobrir a solução para muitas das coisas que possam estar a abalar a nossa vida, seja pessoal, profissional, o que for. Ok? Então, coaching não é treino nem formação. Ou seja, um coach não vai ensinar como é que se faz, nem treinar a fazer assim, 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 assim. Não. O coach pergunta como é que a pessoa quer fazer, em função do objetivo que tem definido. Coaching não é consultoria. Consultoria é alguém que oferece o seu conhecimento técnico para ajudar a resolver, muitas vezes do ponto de vista mais de business, de negócio, para resolver uma situação que está a acontecer. Portanto, ele tem um know-how para acompanhar determinado assunto e ajudar a resolver. O coaching não faz isso. O coach não faz isso. Portanto, é por isso às vezes vejo situações que acontecem no mercado, às vezes vou vendo, agora nem
tanto, mas já há uns anos atrás via muitas vezes publicidade de coaching para tudo e para nada. E eu não vou colocar em questão a competência técnica daquilo que acontece nesse tipo de sessões. Mas, por exemplo, coaching com bebés. Coaching é um processo conversacional com início, meio e fim, em que uma pessoa faz um conjunto de perguntas orientadas para a ação. Com bebê eu tenho algumas dificuldades como é que isso vai funcionar. Não ponho em causa o que é que acontece lá dentro de uma sessão. Mas eu estou a colar o nome de coaching a uma coisa que podia ter outro nome qualquer. Mas não. Mas como coaching está em voga, está na moda, vende e eu colo. Coaching não é, por exemplo, como eu já vi, coaching à vela. Ok, se tu me disseres que fazes uma sessão de coaching num contexto que é num barco à vela, ok. Usas o barco à vela ou a vela ou o que for com uma estratégia para ajudar a pessoa, tudo bem. Coaching à vela, coaching não vais perguntar à vela o que é que ela quer fazer ou qual é o objetivo. Não faz sentido, não é? Pronto, mas se usas o andar à vela, um barco, com uma estratégia, está tudo bem. Mas eu, sou sincero, não me cai bem. Porque depois as pessoas podem ir, não se sentem satisfeitas e depois são capazes de criticar todo o coaching, não aquela situação específica. Coaching com cavalos, já vi e acho que é muito interessante, mas tu não fazes perguntas ao cavalo. O cavalo é uma estratégia, quase uma ferramenta dentro da sessão para ajudar a pessoa. Mas nós colamos coaching com cavalos. Coaching emocional, coaching psicológico. Agora a ordem de psicólogos, a ordem dos psicólogos tem o coaching psicológico. Coaching é um método de fazer perguntas. Tem que ser psicológico, coitado das outras pessoas. Não podiam perguntar nada a ninguém para ajudar. O coitado de um professor, que em sala de aula não podia fazer perguntas. Estão a ver? Depois cada um joga um bocadinho para o seu lado e depois, quando não bem feito, o coaching é que é mau. O coaching não presta, é tudo maldrabice. E o coaching é apenas um método orientado de perguntas para ajudar as pessoas, ou outra pessoa, a refletir um bocadinho fora da sua situação atual e pensar que soluções têm para ultrapassar o problema em mãos ou chegar mais perto do objetivo que pretende. E é apenas isso. Lembra-te, um coach é alguém que foca-se no presente, no que está a acontecer agora e naquilo que a pessoa pretende. O coach, ou coaching, o cliente tem as respostas. O teu filho tem as respostas. Oh Nelson, mas o meu filho é muito pequeno, ele ainda não sabe. E estás à espera que ele primeiro aprenda para depois saber? Ou não queres acelerar esse momento fazendo perguntas que o ajudem a refletir? Mas ele não sabe a resposta. Excelente, faz a pergunta seguinte que é: e quem te pode ajudar? Onde é que podes procurar essa informação? E ele pensa, identifica e dá-te essa sugestão. E tu ensinaste que perante um obstáculo, eu penso numa solução e vou atrás dela. E não, espero que alguém me diga. Normalmente, os pais. Faz sentido? Então, um coach, o coach que tem é perguntas. Ajuda é o filho, se tu fores um pai, a fazer perguntas para o teu filho refletir, que ele tem as respostas. E ele é que é o expert. Ele é que tem as competências, os recursos para poder ultrapassar aquilo que está a acontecer no momento. Pode ser um mau momento na escola, umas desavenças com o namorado ou com a namorada, sei lá, qualquer coisa, está mais triste. O nosso papel, como pais ou como mães, é fazer aquilo que nós já fazemos atualmente bem, mas procurar incluir e ter noção de fazer perguntas, de orientar as perguntas para a ação, para a resolução da situação. E acredita, o teu filho ou a tua filha consegue refletir, consegue identificar soluções e consegue ir atrás delas para resolvê-las. Às vezes nós achamos que temos que fazer tudo pelos nossos filhos, porque eles provavelmente não são capazes. E se fizeres isso e pensares dessa forma, provavelmente vai se tornar realidade. Porque tu te comportas dessa forma. E eu procuro acreditar e trabalhar nesse sentido que ela vai ser sempre capaz de ultrapassar. Eu vou ser um facilitador. Vou estar perto, fazendo as perguntas, ajudando e dando a mão, lado a lado, para ajudá-la a seguir. Mas eu sei que ela consegue. Então, se aquilo que nós temos a ver há pouco não é coaching, o que é coaching? Por exemplo, alguns exemplos de coaching. Business coaching ou coaching de negócios, ou seja, trabalhas a metodologia num contexto de negócios, com pessoas dentro das empresas mais de negócio, ou seja, com essas pessoas em específico. Podes ter executive coaching ou coaching para executivos, ou seja, com pessoas que estão em cargos de topo em empresas e é um coaching específico para trabalhar com essas pessoas. É utilizar a metodologia, que eu te expliquei há pouco, com base em pergunta, especificamente para essas pessoas, para ajudá-las a alcançar novos objetivos, ou ultrapassar obstáculos que estejam a acontecer nesse momento. Pode ser o life coaching ou coaching de vida. Se uma pessoa tem dúvidas se sai, se mantém-se no emprego, se procura fazer uma coisa diferente, qualquer coisa do ponto de vista mais relacional que não esteja a correr tão bem, então ajuda a refletir sobre a sua própria vida. Tens o sports coaching ou coaching desportivo, trabalhar o coaching num contexto desportivo com atletas. É simples. Team coaching é trabalhar o coaching em contexto de equipas. Pode ser equipas desportivas, pode ser equipas de vendas, ou seja, é trabalhar a metodologia ajudando a alcançar os objetivos da equipa ou ultrapassar um
um ou vários obstáculos que estão a impedir a equipa conseguir o que pretende. Faz sentido. Olha, uma que eu utilizo sempre, Student Coaching, coaching com estudantes. Trabalhar um método com os estudantes para os ajudar a ultrapassar obstáculos ou a alcançar objetivos que pretendem. Faz sentido, utiliza a metodologia com uma população específica. Por exemplo, eu trabalho muito a metodologia de coaching por valores. Mas vamos lá ver. É a metodologia, só que eu tenho a ferramenta dos valores para utilizá-la na sessão. Eu não precisaria, digo eu, de chamar coaching por valores, mas fica bonito. Mas verdadeiramente é uma sessão de coaching em que eu utilizo uma ferramenta, que é um baralho, de valores. É isso. Portanto, o coaching é simples. É um processo conversacional, com princípio, meio e fim. Tem duas partes. O coach, o pai, o professor. E um cliente, um filho, um aluno, um vendedor, o que for. Em que uma parte tem as perguntas e a outra tem as respostas. A pessoa ou a parte que tem as respostas é que tem mais conhecimento, tem mais competência. Ele é o expert, porque ele conhece mais a sua vida. Às vezes precisa de alguém que faça uma pergunta que está fora emocionalmente do que está a acontecer na sua vida, para fazer uma pergunta que eu digo, é uma pergunta estúpida, mas que me faz, nunca tinha pensado nisso. Às vezes é preciso alguém de fora para nos fazer essa pergunta. E o coach faz isso. Mas o coach não tem que ser aquela pessoa que fez a certificação. Porque eu posso não querer. Eu posso querer ficar uma certificação 7 dias ou mais, depende agora da escola em questão, não é? Não tem que ser uma certificação. Pode ser um curso mais pequeno que ensina só a trabalhar a metodologia num contexto mais de âmbito pessoal ou para si. Ou podes aprender partes da metodologia associadas a determinadas temáticas. Por exemplo, como eu utilizo na nossa comunidade do programa Aluno Nota 5. Eu ensino partes em que tu podes utilizar a metodologia para ajudar o teu filho. Simples. Tu escolhes. Até podes ler num livro em que podes tirar algumas dicas de como poderes aplicar a metodologia de coaching de uma forma muito simples no teu dia-a-dia. Há vários âmbitos. Depende um bocadinho do que tu pretendes. Se queres cingir-te a um âmbito mais próximo e, digamos, mais curto, ou abranges para outras áreas da tua vida. Tu decides. O olhar para o lado e não ver é que pode ser pior. Agora, tu quando utilizas esta metodologia, basicamente fazer perguntas orientadas para a resolução daquilo que está a acontecer do teu filho ou da tua filha, ou do ponto de vista profissional, embora aqui gosta de falar mais do contexto escolar ou familiar. Botar 4 grandes objetivos ou benefícios de que tu obtens por fazeres isso. Primeiro, quando tu utilizas as perguntas, por exemplo, com o teu filho, ajudas-lo a adquirir maior nitidez naquilo que são as suas metas ou objetivos. Deixa-me dar um exemplo. Eu, quando trabalho com jovens, a maior parte das vezes, quando vamos definir objetivos, eu pergunto, então, qual é o teu objetivo para este ano letivo? O meu objetivo é melhorar as minhas notas. E agora diga-me uma coisa. Para alguém que quer melhorar as suas notas, como é que ele sabe o que é que tem que fazer? É que melhorar as notas é muito subjetivo. Se eu me disser para um aluno que está no 9º ano e diz, o meu objetivo é terminar o primeiro período com média de 4.5, na mente dele, ele tem uma noção mais ou menos aproximada do que vai ter que fazer. Porque se eu te dissesse que ele teria de trabalhar para média de 3.1, ele também sabe mais ou menos aproximadamente o que é que teria de fazer. E vou dizer uma coisa, se ele estivesse nas duas situações, ele ia-te dar 2 planos de ação diferentes. Agora repara, se eu não lhe faço a pergunta para clarificar o que é que ele pretende, como é que ele sabe se o que está a fazer está alinhado com aquilo que pretende? Não sabe. Portanto, quando tu perguntas, ajudas a clarificar o que ele pretende para o futuro. E porque fazes isso, tornas mais produtivo a atingir os resultados que pretende. Porquê? Eu lembro quando trabalhei com um jovem, até foi há 2 anos, foi interessante, que eu comecei, aliás, foi muito mais, foi há 4 e isto desenvolveu-se durante quase 2 anos. Ele estava aí ia começar no 11º, ele estava mais ou menos com uma média de 12 ponto qualquer coisa, e o objetivo era conseguir terminar com 16, o secundário. E eu perguntei-lhe, qual é o teu objetivo? 16, então, definimos o objetivo para o final do 11º e o objetivo para o final do 12º. Acredita, ele definiu o objetivo, fez o plano de ação, e, porque trabalhou, empenhou-se, mesmo havendo momentos em que os resultados não foram de encontro àquilo que ele esperava, ele chega ao final do 12º e termina com média 16. Incrível. Às vezes são coisas engraçadas. Eu tenho histórias interessantes e às vezes digo assim, que coincidência. Porquê? Porque quando tu defines claramente o que pretendes, tu tens mais ou menos noção do que é que tens de fazer. Depois é só ajustar para a frente ou para trás o que é que ele tem que fazer. E aí acontece com quase todos os jovens que eu trabalho. Às vezes a diferença é mínima. Portanto, tornas muito mais produtivo. Já sabes o que é que tens de fazer. Depois, adquires maior confiança e flexibilidade. O que é que isto quer dizer? Quando tens um filho que tem um objetivo definido e definiu um plano de ação ao longo do primeiro período, do segundo período e do terceiro período, vai haver momentos em que as coisas estão a correr bem e gera resultados. E quando gera resultados, como é que ele se sente? Mais confiante. E vai haver momentos em que as coisas não estão a correr tão bem e ele sente-se um bocadinho mais
triste ou até frustrado. Mas o que é interessante? Nesses momentos, pergunta, filho, embora eu não tenha corrido tão bem neste teste, o que é que achas que podias fazer melhor ou diferente que te ajudasse a ter resultados diferentes do que tiveste hoje? E ele pensa em novas estratégias a integrar no seu próprio plano de ação, o que o vai ajudar a tornar-se mais flexível. O que é isto flexível? É ajustar-se rapidamente entre um estado emocional mais desagradável ou negativo, que é estou triste, porque ele percebe, é só um evento. Aconteceu. Pensar o que é que eu posso fazer melhor para melhorar. E de repente ele passa muito rapidamente pelas situações em que ele fracassa e vive muito mais intensamente os momentos em que geram resultados. Porque ele acredita. E eu vou lá chegar, mesmo sabendo que haverá momentos em que as coisas não correm tão bem. Adquire confiança e flexibilidade. Outra, maior autonomia e responsabilidade. Esta é simples. Uma coisa tu dizes ao teu filho que ele tem que estudar, tem que tirar boas notas. Ou deve tirar boas notas, ou tem que passar de ano. Bem, depende daquilo que tu quiseres. Outra coisa é, qual é o teu objetivo? E ele vai pensar, vai definir e vai se comprometer. Ele define. Uma vez eu lembro de ter trabalhado com um jovem, fiz 2 sessões. E depois na altura falei com a mãe, perguntar, olha então como é que está a correr as coisas? Está a correr muito bem, Nelson, então. Pronto, se precisar mais alguma sessão para ajudar o filho. Não, olha, eu até disse, ele não queres ir falar com o professor Nelson para fazer agora para o terceiro período? E ele disse-me assim, não, mãe, não preciso, eu já sei como é que se faz, obrigado, mas eu já sei como é que se faz, já aprendi com o Nelson, já não preciso mais. E eu na altura fiquei assim, poxa, bolas, já não quero fazer mais nenhuma sessão. Mas depois pensei para mim, o miúdo tem razão. Esse é o meu grande objetivo. Ele aprendeu como se faz e já não precisa de mim. É isso mesmo. Eu não tenho que ser a muleta dele. E ele percebeu como se faz, percebeu que gera resultados, toca a copiar e a manter. E gera resultados. Portanto, tornou-se mais autónomo e responsável. É da responsabilidade dele tirar os resultados que vai tirar na escola. Porque ele vai definir. Não são os pais que andam na escola e nem os pais andam na turma dele. Portanto, o que me dizem às vezes assim de repente é, Nelson, tens razão, é espetacular. Atenção, é simples. Tu em 1 minuto podes fazer uma pergunta que pode ajudar o teu filho a pensar completamente diferente, que pode gerar um comportamento completamente diferente. Mas para isso, eu às vezes fico a pensar, o que é que leva os pais, podendo fazer perguntas que ajudem os filhos a pensar, às vezes têm tendência de dizer as coisas, como é que tem que fazer, o que é que vai fazer, como é que vai fazer, e vem lá para fora, despeja tudo. E eu ponho-me a pensar e assim, só há um motivo que eu encontro. Às vezes esta noção de falta de tempo, que em vez de eu disponibilizar espaço e tempo para estar com o meu filho, porque ele é uma prioridade para mim, se queres saber mais sobre este tema, ou aqui em cima, ou na descrição, na live em que eu falei sobre isso, vais gostar. É que às vezes eu não disponibilizo tempo, e acho que não tenho tempo, e portanto mais vale dizer já como é que ele tem que fazer, do que perder tempo a estar aqui. O que é que se passou? O que é que podes fazer diferente? Se quiseres chegar a este objetivo, o que é que podes fazer? Portanto, ajudá-lo a ele ter capacidade para refletir, pesquisar soluções, construir um plano e acompanhá-lo de perto naquilo que é o trabalho para ele alcançar o objetivo que tem. Portanto, porque às vezes dizem, Nelson, para ti é fácil, porque tu já sabes, já trabalhas há tantos anos, tu já sabes isso. Eu não, quer dizer, eu não tenho esse conhecimento nem tempo para estar a aprender isso tudo. E eu compreendo, claro, obviamente que já são muitos anos nesta área a trabalhar, obviamente que eu tenho, se é assim que se pode dizer, tenho uma ligeira vantagem. Mas vamos lá ver, como é que o teu filho, tu como estás a ver, o teu filho ou a tua filha aprendeu a andar? Foi de um dia para o outro? Não. Demorou meses até andar, diga, normalmente sem cair várias vezes. Então diz uma coisa, quando o teu filho estava a aprender a andar e caiu as primeiras vezes, tu dizias assim, oh filho, não vale a pena te levantar, tu nunca vais conseguir andar. Não era isto que dizias, para não. Então o que é que dizias? Boa filho, espetacular, vamos lá outra vez, mais um passinho, mais um passinho. E incentivavas até ele conseguir andar plenamente, passo a passo. Tu, pai, dizes, não, que isso é muito, se calhar eu não vou ter tempo. É muita coisa. E se pensasses? E se eu aprender uma coisa hoje? Por exemplo, quando o meu filho está com um problema ou alguma dificuldade, fazer uma pergunta aberta, o que é que se está a passar, o que é que podes fazer para melhorar? E disponibilizar tempo para escutar. Ouvir. Tu só vais verdadeiramente compreender e o teu filho vai se sentir compreendido quando parares para escutar. Até lá, pode dizer, eu compreendo, filho, mas ele sabe que não estás a dizer a verdade. E olha, a pior emenda que o soneto é que para além de não compreenderes, ainda estás a mentir. E ele aprende que mentir se calhar tem pontos, tem vantagens. E eu acho que essa não é a melhor estratégia. Mas cada família sabe. Portanto, Nelson, para ti é fácil. É, porque já são muitos anos. Mas se tu quisesse aprender algo pela primeira vez, e pudesse dedicar um bocadinho na semana, era assim tão difícil. Portanto, se tu puderes fazer todas as semanas um bocadinho, lês um bocadinho, compraste um curso online de alguém que tu admiras
ou acompanhas e vais vendo um videozinho por semana, tiras umas notas e aplicas. Passado um mês, se tu dedicares meia hora por semana, já fizeste 2 horas ou 2 horas e meia. No final de um ano, multiplica isso por 12. Ah, nossa, mas é muito pouco. Vou dizer uma coisa. E isto é novidade. Esse muito pouco é melhor que zero. E vê o plus, o mais. E ainda lideras pelo exemplo em casa. Que és melhor. Portanto, não tens que saber como o Nelson. E eu não quero que sabes como eu. Porque como eu só há um. Sou eu. Eu quero que sejas tu a dedicar o tempo e a tua energia para aprender sobre aspectos, temáticas que podem fazer a diferença na vida do teu filho. E vais reparar uma coisa. Vai-te ajudar a ti. Sem sombra de dúvidas. E isso é muito importante. Então, a forma, que eu costumo dizer sempre, a forma errada de eu fazer as coisas com o meu filho é achar que eu quero que ele melhore os resultados escolares ou o comportamento em determinada situação em casa, por exemplo, pedindo ajuda a um profissional, está tudo bem. Ele vai a um profissional, 1, 2, 3, 4 vezes, vem para casa, mas eu não mudei. Então, um profissional vai procurar ajudar a mudar o comportamento, mas o contexto em casa continua igual, zero. Achas que a probabilidade dele mudar vai ser grande? Tenho dúvida. É como aquela pessoa que teve um problema de saúde e foi de urgência para o hospital, abusou na alimentação durante vários anos e agora está no hospital, teve ali um problema cardíaco, está a recuperar, está a ter uma alimentação adequada, está a ter uma fisioterapia adequada àquilo que é a recuperação e vem para casa. E vem para casa é assim, pá, esta semana pá, tem alimentação, mas para a semana se calhar ali também um bifinho, um hambúrguer. E quando dá por ela, volta ao comportamento habitual que o levou a ter esse episódio que o levou ao hospital. Agora pensa, se tu não mudas o contexto, estás à espera que alguém de fora te vai mudar? Pode! A probabilidade é que baixe drasticamente. Então, a forma correta é pedes ajuda, contratas alguém se fizer sentido, se precisares dessa ajuda, mas aprende para dar continuidade, para estares alinhado com aquilo que está a acontecer e procurares mudar em casa, na tua parte ou no contexto familiar, aquilo que é necessário para a mudança acontecer também da parte do teu filho. Lembra-te uma coisa, quando tu mudas, tudo à tua volta muda. Se tu não mudas, é muito difícil as outras pessoas mudarem à tua volta, porque tu achas que os outros estão mal. Mas quando tu assumes que eu posso estar errado, que eu posso mudar, as coisas mudam. Por isso é que a forma correta é que tu possas aprender um bocadinho todos os dias. E eu sugiro-te coaching. Não tens de fazer a certificação, não tens de fazer um curso. Até podes ler um livro que tem uma dica que tu podes colocar em prática. Ou não, mas um livro não tem assim tanto valor. Tem. Tem tanto valor como quando estás com um amigo e te pergunta algo que te faz pensar e tomar uma decisão importante da tua vida. Não tem valor? Tem. Mas porque ele te fez a pergunta. Se não tinhas mudado. Portanto, faz todo sentido. Então deixa-me dar aqui uma dica como é que podes fazer. Imagina, agora que estamos a entrar no novo ano letivo do teu filho ou da tua filha, podes perguntar, filho, o que é que tu precisas para preparar o teu novo ano letivo? Por exemplo, vão ter que preparar, não é? O que é que tu precisas para preparar? Imagina que ele diz assim, atenção, não tem que ser perfeito, ele não tem que ter todas as respostas certas, tudo o que vai ser preciso. É um passo a passo. O que é preciso, filho? Ele vai dizer, não, olha, preciso, comprar um material escolar, definir os meus objetivos, sei lá, organizar o meu escritório ou o local onde estudo. Enfim, o que ele possa dizer. A seguir, tu escolhes um. Por exemplo, imagina que é um material escolar. E é daquelas coisas que às vezes os pais depois têm que ir com os filhos comprar e depois têm que procurar o melhor preço e às vezes dá um trabalhão. Tu perguntas, ok, filho, temos que preparar o material escolar. Ok, diz-me, qual é o material que vai ser necessário? Pois ainda não sei. Como é que podes saber? Bem, se calhar tem que pesquisar no site da escola ou ir à escola. Quando é que podes fazer isso? Depois, filho, onde é que tu podes encontrar o material que tu vais precisar e já agora, ao melhor preço? Se calhar tem que pesquisar. Ok, espetacular. Quando é que podias fazer isso? Ao longo desta semana. E quando é que estaria pronto? Na sexta-feira. Esta sexta-feira? Sim. Maravilha. Então, se estiver pronto na sexta, quando é que achas que podíamos ir comprar o material? Mãe, se calhar pode ser mesmo no sábado. Olha, maravilha. Olha, sábado ao final do dia. Pode ser? Pronto. Ou seja, perguntas o que é preciso. Depois do que é preciso, vou-lhe perguntar quem é que sabe que material é que é preciso. Se ele não sabe, quem é que lhe pode ajudar? Quando é que ele vai perguntar? Depois, onde é que vamos comprar o material? Pois não sei. Onde é que podes pesquisar sobre o material? Se calhar posso ir à internet e pesquisar. Bem, o teu filho, se tem telemóvel, ainda é pequeno, mas tem telemóvel, joga computador, ele sabe pesquisar. Não é nada do outro mundo. Ainda por cima hoje quase tudo está online. Pode pesquisar, faz-te uma lista, onde é que tem o material e a que preços, e vocês já podem ir fazer as compras. E muitas vezes pode ser online. Repara, aquilo que muitas vezes é o trabalho dos filhos, dos pais, ter que ver onde é que é o melhor preço, onde é que vai comprar, se é responsabilidade também do teu filho, pergunta e dá-lhe essa responsabilidade. E ele vai querer fazer isso. E de uma forma simples, tu organizas o início do ano letivo em sintonia na família, com o teu filho, ou com a tua cara metade, digamos, entre todos. Porque estás a dar a responsabilidade para o teu filho e ao mesmo tempo ele vai fazer o trabalho e depois só tens que o acompanhar e validar aquilo que é para fazer e comprar, por exemplo,
porque até pode ser ele, se ele for mais velho ou adolescente, ou está no secundário, até pode ser ele, dependendo do grau de responsabilidade que ele já tem e que tu também já o conheces em relação a esta questão dos dinheiros. Faz sentido, portanto, no início deste ano letivo, é perguntar o que é que ele vai ser preciso para preparar. Oh Nelson, mas ele se calhar não vai dizer tudo. Ó capa, é uma possibilidade. E quê? E vais-te focar no que ele não disse, no que ele não sabe, no que ele falhou, ou vais-te focar no que ele acertou, no que ele disse que faz sentido e que tu pediste, perguntando, para ele tratar disso? Eu vou dar a minha resposta. Eu prefiro focar nisso. E o resto? Não tem mal. Perguntas-lhe, ó filho, quem é que te pode também mais ajudar para identificar se há mais alguma coisa que possa estar a faltar? Porque tu até podes saber. E está tudo bem. Mas eu gostava que, de vez em quando, não digas aquilo que tu já sabes. Ajuda o teu filho a encontrar essas soluções ou a estratégia para identificar muitas dessas situações que tu já sabes e que ele ainda não sabe. Mas porque ele cria este mindset, esta forma de pensar de preciso resolver isto, o que é que eu faço, com quem posso falar, de que forma vou resolver, e evita de estar sempre, ó pai, ó mãe, olha o que é que eu faço. Vamos comprar, tens a lista de material, já foste à escola? Como? E eu às vezes pergunto, é você que anda na escola ou é ele? Ah não, mas ele é muito pequenino. Ah, pronto, então ainda bem que ele não tem telemóvel, nem tem responsabilidades. Porque se é pequeno também não tem responsabilidades para outras coisas. Ah, tem outras coisas. Então também tem que ter responsabilidade. Isto não é tudo para ti e nada para mim. Vamos dando essa responsabilidade aos poucos, desde pequeno, na medida da proporção adequada. Se me perguntarem qual é, depende, só conversando e vendo o momento a que eu posso dizer. E digo, até senso comum não é nada do outro mundo. Basta perguntar. E é isso que é, para mim, daquilo que eu mais me apaixonei no coaching. É a simplicidade do perguntar para ajudar a outra pessoa a refletir. Para mim faz todo sentido. Não sei qual é a vossa opinião, mas estejam sempre à vontade, ou nos comentários, ou por e-mail, mandem mensagem, questionem, sugiram, discordem, estejam perfeitamente à vontade, porque este é o espaço para nós, enquanto pai, podermos tirar as nossas dúvidas e utilizarmos em casa para contribuir para a felicidade dos nossos filhos. Se não formos nós, quem é que será? Espero que sejas tu. Portanto, faz sentido? Coaching, um método simples de fazer perguntas orientadas para a ação, resolvendo um problema ou ajudando a alcançar um objetivo. A ideia é que tu possas levar o teu filho à ação, sendo a ação ou a tarefa bem definida, clara, objetiva. Não tem que ir estudar. Não. Vai estudar o quê, quando, de que forma, onde, com quem. Entendem? Oh Nelson, mas eu não sei essas perguntas todas. Ainda bem. Vais aprender. Como? Fazendo. Acham que eu aprendi de um dia para o outro isto tudo? Eu aprendo todos os dias, sempre que faço sessões de coaching. Aprendo cada vez mais sobre coaching. E dou por mim a pensar numa coisa. Eu ainda não sei quase nada de coaching. Porque o quanto eu ainda posso aprender é brutal. Portanto, deixo-vos essa sugestão de verem mais sobre coaching ou encontrarem temáticas específicas onde possam aplicar esta metodologia tão simples como fazer perguntas. Para ajudar a outra pessoa a pensar, focando na solução e não estando tanto focado no problema. Próxima live, espetacular. Ora, nem de propósito, dicas para organizar um ano letivo, ou um novo ano letivo tranquilo. Faz sentido? Maravilhoso. Então, próxima terça-feira, às 18 horas, nova live do programa Educação Escolar. Dicas para preparar um novo ano letivo tranquilo. Espero que tenhas gostado, garantidamente gostaste. Olha, eu adoro estar sempre aqui a falar. Cada vez que falo, estou entusiasmado por continuar a fazer este plano, digamos, semanal, e acho que ainda vamos aumentar ainda mais com outras interações em vídeo. Mas agradecer-te e dar-te os parabéns por ter estado aí desse lado, tanto no Instagram como aqui no Facebook, a acompanhar-me, e aqueles que vão mais à frente rever ou ver esta live, que já não está em direto, mas como costumava dizer na televisão, indeferido. Mas parabéns por estares desse lado, por te interessares em aprender cada vez mais como trazer pequenas dicas, pequenas estratégias para contribuires e facilitares, digamos, seja um facilitador na vida do teu filho ou da tua filha. É esse o meu propósito. Eu diria mais, poder encontrar pais que queiram construir uma cultura de perseverança e garra junto dos seus filhos. E nada melhor que este caminho escolar que é tão longo, em que podemos fazer isso com os nossos filhos. Vemo-nos então na próxima terça-feira, às 8, para mais uma live. Um grande abraço da minha parte e até lá, divirtam-se, aproveitem bem a vida porque ela é demasiado curta. Portanto, tem que ser mesmo em grande. Um abraço.